hoje é segunda-feira, 8 de junho de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus, sempre com o objetivo de manter você bem informado sobre o que acontece em nossa cidade. A TV Câmara segue trabalhando, tomando todos os cuidados aí, obedecendo às restrições impostas pelas autoridades sanitárias. A gente segue aqui nossa missão de levar até você informações sérias e devidamente checadas por nossos jornalistas. Bom, vamos então aí às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas aí pela gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréia Negri. Então, até hoje, 8 de junho, foram confirmados 911 casos positivos. Estamos numa ascensão bastante acentuada aí no último final de semana. Tivemos 61 casos do sábado para o domingo em 24 horas. É muita coisa. 340 casos só nos últimos 14 dias. E registramos também um aumento no número de mortes. Foram 29 mortes, Na sexta-feira eram 23. Então, 6 pessoas aí no final de semana perderam a vida para a Covid-19. O André disse que esse aumento preocupa aí as autoridades de saúde, principalmente nesse momento em que o comércio volta a abrir as suas portas. E no final de semana a gente viu aí o pessoal desrespeitando, abrindo o comércio aos sábados, o que não está permitido pelo decreto estadual e municipal, que regulamentou o decreto estadual. A Vigilância Sanitária emitiu uma nota dizendo que quem abriu no sábado sem estar permitido vai ser autuado. E no final de semana, na sexta-feira, a gente viu o calçadão lotado, o centro lotado. Então, esse reflexo a gente só vai ver daqui 14 dias, daqui 2 semanas, a gente vai ver o reflexo deste final de semana. A Secretaria informou também que dos 911 casos confirmados, 570 já são considerados recuperados. E, então, por isso, mais do que nunca, a recomendação é ficar em casa. Isso foi bastante ressaltado aí pela coletiva da Secretaria de Saúde. Lembrando ainda que pessoas com qualquer quadro gripal procurar antes o 0800 da Secretaria de Saúde, 0800 7722 123. Tira sua dúvida pelo telefone antes de se dirigir a qualquer unidade de saúde, além de evitar que você se desloque desnecessariamente. Muitos casos têm sido solucionados, orientações, recomendações pelo telefone aí. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, temos os nossos contatos, tem o nosso WhatsApp aí, é o 991637905 e o nosso telefone fixo aqui da Câmara, 3214-7766. E passar um balanço aqui do mundo, em todo o planeta já são mais de 6.799.713 infectados, com pelo menos 397.388 mortes. Por outro lado, nós temos um contingente aí de mais de 500 mil pessoas já recuperadas. E o país com o maior número de infectados segue sendo os Estados Unidos. São 1.977.899 contaminados. E é também o país com o maior número de mortes, 112.054 vítimas. No Brasil, os números são os seguintes, sempre ressaltando que desde sexta-feira o Ministério da Saúde vem dificultando o acesso a dados, mas os números disponíveis até o momento são 692.363 brasileiros infectados, com 36.505 mortes. O Ministério informa ainda que 302 mil pessoas são consideradas recuperadas e daqui a pouquinho a gente vai repercutir essa maquiagem nos dados aí que o Ministério da Saúde vem impondo. O presidente, numa daquelas lives dele ali com apoiadores, chegou a dizer que agora o Jornal Nacional não tem mais matéria
porque eles estão divulgando os dados 9h30, 10 horas da noite, e ontem, no caso do Fantástico, eles divulgaram 2 números diferentes. O Fantástico teve que corrigir a informação, porque foi informado um número e, na sequência, foi divulgado outro no site do Ministério, mas daqui a pouquinho a gente vai repercutir essa situação. Porque na terça-feira, na próxima amanhã, dia 9, nós teremos a 18ª sessão ordinária de 2020 aqui da Câmara de Rio Preto. E nós temos as informações aí com a jornalista Jaqueline Casanova. Olá, os vereadores se reúnem nesta terça-feira, dia 9 de junho, para a 17ª sessão ordinária de 2020 aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Na ordem do dia constam 8 projetos, 3 em segunda discussão, a última fase no Legislativo. De Fábio Marcondes, para instituir o passe livre para os integrantes da Guarda Municipal no transporte coletivo urbano. De Anderson Branco, a proposta para isentar os idosos portadores de deficiência física da obrigação de pagar estacionamento rotativo da área azul. Também terá um mérito analisado o projeto do presidente do Legislativo, Paulo Paulera, sobre a disposição, a proibição do consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilé ou de qualquer outro produto derivado ou não do tabaco em parques públicos. Em primeira discussão, quando é analisada a legalidade do projeto, são 5 propostas. Do vereador Jean Dornelas, sobre o período de atendimento interno nas clínicas e hospitais de saúde particulares. Outro projeto do vereador José Carlos Marinho é para conceder o direito aos aposentados por invalidez em qualquer idade de utilizar gratuitamente o transporte público. Do vereador Jorge Menezes, ele apresentou um projeto para tornar obrigatório o fornecimento de kits de acessibilidade aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades na rede municipal de ensino. E 2 projetos são do vereador Jean Charles Serbeto, o que cria o Programa Municipal de Apoio às Pessoas com Doenças Raras e seus familiares e o que proíbe a utilização de jalecos, aventais, toucas e estetoscópios, além de outros equipamentos de proteção individual fora do ambiente de trabalho. Esses são os 8 projetos da sessão ordinária que acontece nesta terça-feira, dia 9 de junho, a 17ª deste ano. A sessão começa às 5 horas da tarde e é transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal 4 da NET e sinal aberto 28.2 e também pela Rádio Educativa 106,7. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então, gente, os projetos que serão analisados nesta terça-feira pelos vereadores de Rio Preto, como disse a Jaque, você acompanha tudo ao vivo aqui pela TV Câmara, já que por conta da pandemia do coronavírus, a entrada de público por causa da proibição de aglomerações não está permitida aqui na Câmara de Rio Preto. Bom, gente, olha só, num vídeo divulgado na sexta-feira, o diretor executivo do Hospital de Base, o Jorge Fares, se diz extremamente preocupado com a maneira como a população está lidando com a pandemia de coronavírus e alertou que o pico da doença aqui em Rio Preto ainda está por vir. Ele se mostrou especialmente preocupado com a região, uma vez que 5 pacientes de Votuporanga tiveram que ser transferidos para UTI aqui em Rio Preto, no Hospital de Base, porque está faltando UTI já na microrregião ali de Votuporanga. E o Dr. Jorge Fares ainda gravou esse vídeo antes da divulgação dos dados do final de semana, que mostraram aí um recorde por um dia, que foram 61 casos em 24 horas e as 6 mortes que foram divulgadas aí hoje, que foi acumulado desde sábado. Vamos conferir o que disse o Dr. Jorge Fares. Hoje, 5 de junho, 10h30 da manhã, vamos fazer uma atualização dos dados da nossa instituição, da Funfarm, em relação à Covid. O último vídeo que eu fiz foi no dia 22 de maio, portanto, há 2 semanas, exatamente 2 semanas, e houve uma piora muito preocupante, é isso que eu quero expor para a nossa comunidade, o que aconteceu nestes 15 dias. Na ocasião, nós tínhamos 14 pacientes em UTI,
no dia 22 de maio. Hoje nós temos 32 pacientes, um aumento de 130%, mais do que o dobro. E na enfermaria nós tínhamos 28 pacientes e hoje temos 49, quase o dobro. Quer dizer, uma coisa assustadora, muito preocupante. Nesses dias também houve uma grande mortalidade de pacientes, né? Aumentou muito o número de óbitos na nossa instituição, nos pacientes Covid. Então, é esse alerta que eu quero passar. Nós estamos numa fase de plena ascensão, com certeza não atingimos o pico está para vir, tá certo? Não vamos ser otimistas, não acreditando que já atingimos esse pico, que agora vai cair, está ascendendo. Ontem recebemos 5 pacientes de uma vez só, de Votuporanga, onde teve até um problema também, né, de excesso de pacientes doentes. A UTI já com 10 leitos deles já atingiu sua capacidade, vem para Rio Preto. A nossa Santa Casa de Rio Preto também estou sabendo que está lotada e isso também, a demanda vai vir para o hospital de base. Então nós estamos correndo sérios riscos aqui também na nossa instituição, na nossa região como um todo. Os pequenos municípios não têm estrutura para atender essa população. Então é muito importante a população entender mais uma vez, é hora de agir, depende da população, depende daquele isolamento, né, tão divulgado, se possível, ou das medidas necessárias, evitar essa aglomeração exagerada que está acontecendo, tudo isso que nós vimos ao longo dessa semana na cidade. É hora da população, tá certo? A nossa parte nós fizemos, aumentamos leitos, o hospital de base, como eu já disse aqui, estamos dimensionados para 117 pacientes de UTI, 310 pacientes de enfermaria. Mas nós não queremos que isso atinja esse número, porque vai ter uma alta mortalidade. O doente vai para a UTI, está morrendo 40%, 50% dos pacientes que vão para a UTI. A mortalidade é alta. Então, comecem a se preocupar, comecem a se angustiar. Os mais jovens, vocês podem não ficar doentes, mas vocês vão transmitir. Não é isso? Vocês vão transmitir para seus parentes, seus amigos, não é isso? Mais idosos, pessoas com comorbidades. Então, é hora de ter um pouco de angústia, de responsabilidade da sociedade. É isso que eu estou pedindo, tá certo? Eu estou, de fato, dessa vez mais preocupado com o que está acontecendo e que a gente talvez, na nossa instituição talvez, possa até não suportar a grande demanda, como a gente tem visto na televisão. Então, vamos tomar cuidado, vamos agir, isso é dependente da população. Tá? Eu tenho certeza que juntos nós passaremos por essa fase, de uma forma, né, menos grave do que se tem visto no Brasil. Obrigado. Bom, tá aí, gente. Quem está falando é o diretor do hospital de base, o maior hospital de Rio Preto, de toda a região, quiçá do interior. O Jorge Fares preocupado, os casos não param de subir e ele diz que o hospital, a saúde, fez a parte deles. Agora é com a população ficar em casa, vocês viram aí, dobrou UTI, dobrou leito e a tendência é isso e crescendo em escala geométrica. Então, vamos ficar em casa. Bom, como eu disse no comecinho do programa aí, os dados que o Ministério da Saúde divulga, a gente já não sabe mais se confia ou não, porque tivemos desde sexta-feira aí atraso na divulgação, depois o site do Ministério da Saúde saiu do ar. Ontem foram divulgados vários dados aí inconsistentes, etc., e, inclusive, algumas entidades internacionais, como o London College e a outra universidade lá, John Hopkins, tirou o Brasil do mapa dos dados estatísticos da Covid-19. Só para dar um exemplo, ontem, no meio do Fantástico, o Ministério da Saúde divulgou que tinham morrido 1.382 pessoas. Depois, mais tarde, esse número caiu para 525. Bom, gente, e sobre essa maquiagem aí de dados, enfim, essa confusão nos dados do Ministério da Saúde, a gente vai conversar agora com o defensor público Júlio Tanoni. Doutor Júlio, tudo bem? Me ouve bem? Opa, ouço sim, Alexandre. Bom dia a todos, bom dia equipe, bom dia a todos os telespectadores da TV. Legal. Doutor, queria que o senhor analisasse essa situação, como que o senhor enxerga essa dificuldade aí, ou propositalmente, do Ministério divulgar os dados e quais as consequências
para os gestores públicos responsáveis por essa lambança aí? Na verdade, Alexandre, o que a gente tem observado é que o governo definiu como estratégia, ao invés de combater o vírus, combater os dados, né? Porque percebe-se que o governo tem tentado terceirizar a responsabilidade, atribuir para governadores e prefeitos a estratégia e as formas de atuação e no combate à pandemia. E, se não bastasse, também tem buscado dificultar o trabalho desses mesmos municípios e estados, quando se vê, por exemplo, os discursos buscando aí diminuição do isolamento, diminuição dos níveis de isolamento social. E agora, né, mais recentemente, o que a gente viu, particularmente depois, agora com a declaração, né, da representação, até então representação do Ministério da Saúde, o então assessor convidado, o senhor Carlos Wizard, né, empresário que não tem formação nenhuma em saúde, particularmente em saúde pública, dizer que os municípios e estados estariam maquiando, estariam fantasiando dados para obterem mais recursos, né, junto ao poder público federal. É uma tragédia, né? Esse governo federal, infelizmente, tem se comportado de uma forma absolutamente equivocada, né, no combate à pandemia. E, posteriormente, como nós vimos, resolveu-se, então, comunicar que haveria uma modificação da forma de apresentação dos dados e, em seguida, já no sábado, nós vimos, então, sumirem os dados, o site simplesmente ficou fora do ar e, quando retornou já sem a compilação de vários dados, particularmente a compilação dos dados de mortos e a compilação dos novos casos de contaminação que estavam sendo comunicados pelos estados. O governo federal atribuiu a responsabilidade a prefeitos e governadores, né, de apresentação desses dados, né, dizendo que eles estariam, então, apresentando de forma inadequada. Mas isso, na verdade, depõe contra o próprio governo federal e sua estratégia de trabalho, né, exatamente, ou pelo menos a ausência, né, na verdade, a ausência de estratégia, porque cabe ao governo federal e ao Ministério da Saúde a coordenação e orientação desse trabalho de compilação de dados. Aos prefeitos e governadores, especialmente as secretarias estaduais de saúde, acabou-se atribuindo a eles e eles têm desempenhado esse papel da forma que tem sido possível a apresentação desses dados que estavam, então, sendo apresentados pelo governo federal. É, de fato, Alexandre, uma tragédia, um verdadeiro absurdo, né? Quando se pretende, né, dizer que buscar-se, então, o relaxamento do isolamento, e esses dados são importantíssimos para a elaboração das políticas, para buscar-se, então, voltar-se ao novo normal, né? Enfim, um relaxamento aí, o retorno das atividades. Os dados, o governo acaba trabalhando com os dados de forma absolutamente irresponsável, leviana e que, evidentemente, tem reflexos no âmbito legal, Alexandre, exatamente porque existe regulamentação na legislação, seja na Lei 13.979, que trata da Estratégia Nacional de Combate à Pandemia, né, seja na própria Constituição Federal, artigo 37, que traz entre os seus princípios, os princípios da administração, o princípio da publicidade, seja também a previsão prevista na Lei de Acesso à Informação, que determina, Alexandre, para se ter uma ideia, aquilo que é um princípio, uma diretriz da própria lei, que é que se chama de publicidade ativa, ou seja, cabe ao poder público, no caso o Ministério da Saúde, buscar e compilar esses dados e apresentar os dados à população, Alexandre. Ô, doutor, bom, a gente está falando do governo federal, o senhor é o defensor público do estado de São Paulo. No caso, quem deveria agir nesse caso? Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, ou entidades aí de classe OAB, etc. E o que pode acontecer nesse caso aos gestores responsáveis por isso? É improbidade? É crime de responsabilidade? Queria que o senhor analisasse isso para a gente.
Alexandre, cabe sim aos órgãos de controle, né? Particularmente ao próprio Ministério Público Federal, né? Mas registrar aqui o excelente trabalho que vem sendo realizado pela Defensoria Pública da União, que não se tem curvado, né? Não tem se curvado a essa postura absolutamente equivocada e temerária por parte do governo federal, para dizer o mínimo, né? A Defensoria Pública da União, há 40 dias, ajuizou uma ação civil pública, exatamente porque já havia constatado problemas na divulgação dos dados, o sistema que estava sendo utilizado, segundo a própria Defensoria da União, era equivocado, não trazia com fidelidade e amplitude, em completude os dados. Então, a Defensoria já havia ajuizado uma ação civil pública nesse sentido aqui no estado de São Paulo, colocando a União no polo passivo dessa ação, né? E agora, no final de semana, com a publicação dessas notícias, a Defensoria da União reiterou o pedido liminar. Esse processo havia sido inserido para a realização de uma audiência de conciliação, conforme determina uma normativa da Justiça Federal aqui no estado de São Paulo, e agora está pendente de análise o que deve ocorrer hoje, esse pedido liminar da Defensoria da União. Como eu disse, Alexandre, a publicidade, a divulgação dos dados não é uma gentileza, não é um favor que o governo e os órgãos de governo prestam à população. Na verdade, é uma obrigação, é um dever, né, previsto na Constituição, artigo 37, como eu disse, o princípio da publicidade é um princípio esculpido da Constituição, e é um direito da população, de um modo geral, a ter acesso a essas informações. O artigo 5º, que trata do rol dos direitos individuais, estabelece, no inciso 33, que é o direito da população, das pessoas, ter acesso a essas informações públicas, não é? E, para tanto, existe, como eu disse também, a Lei de Acesso à Informação, que determina que cabe ao poder público, aos órgãos públicos, a aferição dos dados e a sua divulgação de forma clara, objetiva, completa, de forma proativa, né? E aquele gestor que assim não o faz, fica sujeito, evidentemente, à responsabilização, né? Para você ter uma ideia, Alexandre, a própria lei de improbidade administrativa estabelece que atentar contra os princípios da administração pública constitui prática de improbidade administrativa. Então, o gestor, o administrador que assim não faz, fica sujeito a essa responsabilização, né? O que vier em razão disso, inclusive, pode ser objeto de responsabilização na área criminal também. Mas o fato é que o governador do estado, o chefe do Poder Executivo Municipal, o prefeito e o presidente da República fica, sim, sujeito à prática de um ato de improbidade administrativa caso deixe de cumprir esse mandamento, deixe de observar esse princípio constitucional, que é o princípio da publicidade, particularmente nesse momento tão difícil, complexo e num cenário em que os dados são absolutamente fundamentais para elaboração e modificação, adaptação e melhoria das políticas públicas nesse sentido, Alexandre. Então, fica nosso registro. De fato, como eu disse, a princípio, a gente tem a impressão que o governo federal, como estratégia de combate à pandemia, resolveu combater os dados e não o vírus, Alexandre. É o famoso empurrar a sujeira para debaixo do tapete como se ela sumisse. Ô, doutor, no caso aí o Ministério Público Federal, a gente imagina que caberia ao Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, tomar providências, mas ele, enfim, tem se comportado aí mais como um advogado do governo. Procuradores da República nos estados têm competência para, de repente, acionar o governo nesse caso? Sem dúvida, sem dúvida. O Ministério Público Federal tem essa atribuição também. Você tem também essa atribuição e caberia também a esses procuradores. Eu soube que existe uma recomendação nesse sentido, pela imprensa, inclusive, para que o governo regularize essa forma de comunicação dos dados. Mas eu confio que no trabalho dos defensores públicos da União, com os quais eu já trabalhei, conheço, e que já judicializaram a questão no entendimento, por conta do entendimento de que é uma questão absolutamente urgente e que deve, nas próximas horas, ter uma decisão aí da Justiça Federal aqui do Estado de São Paulo, Alexandre. Então, esse é nosso entendimento, e a gente vê a Defensoria da União cumprindo o seu papel. A gente
sabe das dificuldades de atuação. A Defensoria da União tem recebido milhares e milhares de pedidos de atendimento individual em razão dos problemas envolvendo a política de transferência de renda, agora por conta do auxílio emergencial, mas, de outro lado, vemos aí uma Defensoria Pública aguerrida e cumprindo o seu papel, Alexandre. Tá certo, gente. Esse é o Dr. Júlio Tanoni, defensor público, falando aí sobre essa decisão do governo de, se não esconder, dificultar, atrapalhar os dados aí da Covid-19. Eu estou vendo aqui agora de manhã os principais veículos de imprensa do país, o Globo, Folha, Estadão, o UOL, etc., outros jornais mais locais, regionais, fizeram um acordo, aí, um consórcio para eles obterem dados aí das secretarias estaduais de saúde e eles promoverem uma compilação, um bom sinal, uma boa notícia, mas não é o suficiente. Os dados têm que ser oficiais. Doutor, se quiser falar mais alguma coisa, deixar algum recado, uma reflexão aí nesse momento difícil pelo qual a gente atravessa, fica à vontade. Alexandre, eu me recordo aqui, historicamente, nosso país já passou por essa experiência, né, de tentativa do governo, de estatais, de esconderem dados, né, e sumirem com documentos. Na época da ditadura, nós tivemos essa experiência, essa amarga experiência, e a razão disso, também por isso, houve a inserção desse direito constitucional na nossa Constituição Cidadã. E cabe, sim, aos órgãos públicos, à população exigir a observância desses direitos, cumprir o seu papel de guardar o isolamento social, na medida possível, aqueles que podem assim fazê-lo. E não, nesses momentos, Alexandre, não é só em que nós temos não só o vírus, né, aparentemente sendo o nosso maior desafio, mas o próprio governo se colocando, o governo federal especialmente se colocando como um desafio para a própria população. Nesses casos não basta meras notas de repúdio. Nesses casos deve ter mobilização, deve-se ter, sim, ações e medidas administrativas, judiciais e mobilização da sociedade para que nós possamos, como um país, como nação, atravessar esse momento difícil, né, e repensar a forma de escolha dos nossos governantes. É lamentável, como eu disse, lamentável a postura adotada pelo atual governo federal nesse momento tão difícil para o nosso país, para a nossa população, Alexandre. Doutor Júlio Tanoni, muito obrigado pela sua entrevista e vamos seguindo acompanhando aí, vamos aguardar esse resultado aí dessa ação da Defensoria da União. Obrigado, doutor. Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos. Tá certo aí o defensor público Júlio Tanoni. A hora que ele falou que os militares esconderam aí uma informação, acho que ele se referia a uma epidemia de meningite na década de 70, que matou muita gente aí e o governo proibia a divulgação dos dados e muita gente se infectou e acabou perdendo a vida porque não tinha acesso à informação. Como disse o doutor, esconder não vai eliminar o vírus, né? Então tá aí as informações. Falando nisso, gente, no final de semana, desde a última semana, né, Rio Preto foi uma das 133 cidades do país alvo de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pelotas em parceria com o IBOP. A pesquisa foi encomendada pelo Ministério da Saúde para levantar estratégias no combate ao coronavírus. Nós temos mais informações aí com a jornalista Vivian Lima. Rio Preto participa da segunda etapa de uma pesquisa que investiga a evolução e prevalência de infecção por Covid-19 no Brasil. O estudo é realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul, em parceria com o IBOP e apoio do Ministério da Saúde. A pesquisa consiste na realização de testes rápidos para o Covid. O estudo também conta com a aplicação de um breve questionário. A intenção é levantar dados e colaborar nas estratégias de enfrentamento à pandemia. Os pesquisadores percorreram 250 casas em Rio Preto nos primeiros dias deste mês. Foram selecionadas residências de aproximadamente 30 bairros da cidade, entre eles Redentora, São Francisco, Solo Sagrado, Jardim Nazaré
e Vila Toninho. O estudo é realizado em âmbito nacional e contempla 133 municípios. As cidades foram selecionadas com base em dados do IBGE de acordo com a densidade populacional. Vivian Lima para o Boletim Câmara Notícias. Bom, tá, então, gente, essa pesquisa ainda não tem uma data certa para ser divulgada. Ela foi contratada pelo Ministério da Saúde ainda na época do ex-ministro Henrique Mandetta. Hoje de manhã o pessoal até comentando na Rádio CBN que a atual gestão do Ministério da Saúde nem deve saber que essa pesquisa está em andamento. Bom, gente, sobre esse estado de coisas, a conjuntura política e social atual, enfim, e essa crise sem fim, não bastasse a crise sanitária, uma crise política sem fim, nós vamos conversar agora com o cientista político Rui Tavares Maluf, o professor Rui, que está aqui no Skype comigo. Me ouve bem, professor? Sim, Alexandre, é um prazer estar com você e com toda a população aí de São José do Rio Preto. Prazer é nosso, professor, cientista político e também mestre em comunicação, aí, especialista em comunicação social. Professor, queria que o senhor começasse fazendo uma análise de, como eu disse, desse atual estado de coisas, a situação política que o país vive. Parece que é uma eterna panela de pressão que não tem fim, né? Faz 2, 3 anos que a gente vive num clima aí de guerra, lados opostos se contrapondo, uma polarização exacerbada. Onde a gente vai parar, professor? Olha, eu espero que nós continuemos caminhando dentro do regime democrático, a despeito de todos os ruídos que temos vividos, situação muito desagradável, ruim, que não é um bom ambiente para um regime democrático, mas em princípio, isso não significa que o Estado de Direito se rompa, uma vez que a sociedade tem mostrado, uma boa parte dela, que defende e compreende a importância da democracia como o regime pelo qual nós processamos os conflitos e convivemos com as diferenças. Mas não há dúvida que é um momento angustiante, porque eu até ampliaria, você falou 2, 3 anos, a gente vem vivendo isso, eu recuaria até um pouquinho mais, para o ano de 2013, né, quando aqueles movimentos de rua tiveram início, né, um movimento Passe Livre. E a partir dali se enroscou uma série de demandas, de objetivos difusos, mas de grande insatisfação da sociedade brasileira. Então, eu até colocaria ali como, vamos assim dizer, um ponto de partida para tudo que a gente está vivendo, né? Destapou uma série de coisas. Depois tivemos no ano seguinte o início da Operação Lava Jato, e aí as coisas foram ganhando maior envergadura, maior dimensão. Então, de lá para cá, vamos assim dizer, as coisas não pararam. O que, de certa maneira, a gente pode dizer é que a nova força que aparece no cenário, que vamos dizer, do ponto de vista ideológico, poderíamos chamar aí de uma direita, essa nova força, na realidade, também é ampla, é uma federação de visões de direita bem distintas entre si. Uma das quais, autoritária, um componente fortemente autoritário, antidemocrático, antissistêmico, e que é aquela que está sobrando, vamos assim dizer, de maneira isolada no cenário atual, né? Estava aliada a um setor mais amplo, vamos assim dizer, que permitiu que o então deputado federal Jair Bolsonaro ganhasse, vamos dizer, terreno, e com isso sua campanha se tornou viável e legitimamente se elegeu presidente da República, mas com a condução que passou a ter, especialmente na virada de 2019 para 2020, quando se começa a identificar os riscos de que a Covid-19 deixaria de ser apenas uma epidemia, mas para se transformar numa epidemia, a conduta do presidente começa a ser uma conduta de forma muito mais claramente discricionária do que vinha sendo no decorrer do seu primeiro ano de mandato, né? Então, isso começou a tensionar muito o ambiente, especialmente quando a Organização Mundial de Saúde
tornou oficial a condição de pandemia pelo número de países pelos quais a Covid-19 já tinha se alastrado. Então, vamos assim dizer, o ambiente político ficou, de certa maneira, armadilhado e caudatário da questão de saúde, da questão sanitária, mas, ao mesmo tempo, influenciou e tem influenciado muito a questão sanitária, né? Vimos o conflito federativo que começou a se instalar, essa acho que é um bom exemplo disso. De maneira geral, acho que os governadores tiveram muito discernimento, e os prefeitos também, os municípios brasileiros, pela forma como vieram e têm lidado com o assunto, mas, infelizmente, o governo federal que tinha que lidar com isso passou a atuar de uma forma, sobretudo depois da saída do ministro Mandetta, que nos lembra algo próximo a um período anterior ao iluminismo, né, querendo negar os fatos. É isso aí. Ô, professor, o senhor falou que não acredita aí na possibilidade de um golpe. A gente sabe que hoje dificilmente seria um golpe de um dia para o outro, está vigorando uma ditadura, mas a gente vê aos pouquinhos militares, generais assumindo postos-chave no governo. O senhor não acha que aos pouquinhos e algumas medidas que vêm sendo tomadas, como esse escamoteamento de dados, enfim, um discurso cada vez mais duro, o senhor não acha que aos pouquinhos esse golpe está sendo perpetrado e, de repente, a gente vai acordar e perceber que está num regime de exceção, a exemplo do que aconteceu na Venezuela na época do Chávez, que foi indo, a hora que a sociedade acordou, eram generais só no comando do país? Ótima pergunta que você encaminha, Alexandre. Acho muito feliz. E quando você cita o Chávez, é muito curioso, né? Porque, afinal de contas, na verdade, sem a figura mais de Hugo Chávez, um regime ditatorial, hoje assumidamente ditatorial, e um regime de esquerda, né? Então, quando o mesmo presidente brasileiro faz questão de usar a Venezuela como aquilo que nós não nos tornaremos, você tem razão em dizer que muitas das formas pela qual o atual presidente encontra para tentar afirmar o seu governo, para tentar se manter ligado ao núcleo mais duro que o ajudou a eleger, talvez aquele que tenha sido fiel desde o início a ele, sem dúvida que isso poderia nos fazer chegar a uma situação parecida com a da Venezuela. A diferença que eu traçaria com isso, longe de querer ser dono da verdade, faço questão de dizer que eu não afasto assim remotamente a possibilidade de vivermos, né, uma situação igual. Mas a diferença que eu estabeleceria com a Venezuela, embora a Venezuela, quando o Chávez se elegeu democraticamente também, a Venezuela fosse, dos países da América do Sul, a democracia mais antiga que tínhamos, né, sem interrupção aqui no continente, ainda assim, Alexandre, é importante dizer que, do ponto de vista da sociedade, a Venezuela ela tinha uma diversificação muito menor do que a nossa. Tem uma diversificação. Por quê? Porque, como ela está estribada em torno de uma riqueza muito grande, que é o petróleo, ela, de certa maneira, pouco aproveitou dessa riqueza do petróleo para, de fato, se desenvolver no sentido de diversificar a sua economia, no sentido de aproveitar todo esse manancial de riqueza propiciado aí pelo ouro negro e, com isso, conseguir reduzir significativamente as suas desigualdades e se colocar num patamar muito mais avançado que os demais países do continente. Isso não foi feito. Embora, em tempos mais recentes, na década de 90, a Venezuela tivesse feito, vamos assim dizer, reformas importantes, até conseguindo incorporar, do ponto de vista de acordos políticos, antigos setores de esquerda que lutaram pelas armas contra o regime democrático venezuelano. Então é curioso que, por dentro das Forças Armadas venezuelanas, viesse um outro movimento de feição muito autoritária, liderado por Hugo Chávez, que se frustrou num primeiro momento, numa tentativa de golpe de Estado, mas, tempos depois, recebeu o indulto de uma das grandes lideranças da democracia,
da época, e a partir dessa pena reduzida, ou melhor, suprimida, ele conseguiu, pela via democrática, se instaurar no poder. O que eu estabeleço, além desses argumentos ou dessa exposição que eu estou te fazendo de diferença, é que eu acho que a sociedade brasileira já está acordada, vamos assim dizer, se dando conta do que estaria em marcha. E seja com o que nós assistimos ontem ou já na semana anterior, já uma parcela significativa da sociedade vem acordando, se organizando para resistir a essa tentativa. Me parece claro que a maioria da sociedade brasileira não deseja viver de fato debaixo de um outro regime autoritário. Mas, ainda que sempre a força das armas possa se impor, sem dúvida alguma, sobre o restante da sociedade, seria muito mais difícil nos dias atuais conseguir manter um regime como foi, por exemplo, o de 64, ou mesmo o da Venezuela, né? Dado essa maior diversidade da sociedade brasileira, a maior pujança da nossa própria economia e o próprio desenvolvimento das comunicações aqui. Mas, sem dúvida, nós não podemos afastar do completo. Eu costumo dizer, com base em toda uma, vamos assim dizer, uma visão já do século XIX liberal, que o preço, tanto da liberdade como da democracia, é a eterna vigilância. Então, há diferentes formas de resistir que não passam apenas por manifestações de rua, passa pela capacidade da sociedade de expressar sua indignação. Nós não podemos aceitar e cair nessa armadilha de achar que as críticas que possam existir ilegítimas contra as nossas instituições, contra os nossos poderes estabelecidos, conseguirá se resolver pela via da violência, da eliminação, de fechamento do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, de edição de atos de força. Claro que não, né? Quando você elimina a informação e substitui isso pela propaganda, para os ingênuos isso é como se fosse o melhor dos mundos, porque não tem mais notícia ruim, né? Ou seja, como o próprio Henrique, o ex-ministro Mandetta, outro dia dando uma entrevista para a televisão, foi muito feliz em dizer, né? Ilude-se aquele que acha que vai por fim a notícia ruim, matando o carteiro, aquele que nos traz a notícia. É culpar a mensagem, culpar o mensageiro pela mensagem. Ô, professor, o senhor citou aí os manifestos do final de semana. A gente vê de um lado a extrema-direita ali, que tem 100% Bolsonaro, inclusive com faixas pedindo intervenção, etc. E no outro extremo ali, os partidos mais à esquerda, a extrema esquerda, ali na rua protestando. Mas a parcela significativa da sociedade, aquele centro, as pessoas, vamos dizer, a classe média comum aí ainda está observando essa movimentação. Para onde que essa massa central vai migrar na hora que tiver que decidir? Vão pôr aí 2022, eles vão optar por um nome mais ao centro ou mais à esquerda, vai com Bolsonaro de novo, é a chance da esquerda retomar seu espaço? Como que o senhor analisa isso? Olha, eu tenho para mim que se por esquerda nós estamos nos referindo ao Partido dos Trabalhadores, não há dúvida que hoje eles representam um razoável passivo. Longe da minha parte dizer que o PT deve ser eliminado ou qualquer coisa dessa envergadura ou dessa amplitude. Longe disso. Sem dúvida alguma, não será por aí que a gente resolveria os nossos problemas. Mas do ponto de vista eleitoral hoje, né, não será com uma candidatura via Partido dos Trabalhadores que nós conseguiríamos apaziguar efetivamente a nossa sociedade. Quer queira, quer não, havendo ou não razão para isso, o que nós hoje entendemos, ou da minha análise política entendo, como que representam as extremidades, são aquelas que hoje teriam o PT à frente, de um lado, e a direita Jair Bolsonaro de outro. Então, seria rigorosamente uma costura de forças políticas que não entendem ser, por esses dois campos, caminho melhor de paz e desenvolvimento para o Brasil e de reformas que se fazem necessárias, como no campo da política, que nós conseguiremos pacificar e, com isso, dar condições para retomarmos o nosso desenvolvimento, um desenvolvimento menos desigual e que consiga colocar na agenda política itens compreensíveis, necessários e muitos dos quais urgentes para resolvermos.
né? Então, se eu olho para frente para 2022, ainda que haja um bom tempo até lá, eu entenderia que não seria por esses caminhos. Mas, claro, podemos cair nessa armadilha de novo e nos vermos, porque convém, talvez para um lado como para outro, como já foi conveniente em 2018, a polarização, a extrema polarização. Não que às vezes a polarização não tenha um componente útil, né? Mas quando a gente vê uma polarização que, no meu entendimento, seria uma má polarização porque ela é reducionista, né? Ela elimina o bom debate. Ela cai numa série de preconceitos nos quais algumas verdades ganham uma amplificação que elas adquirem um ar de verdade absoluta, enquanto alguns erros, idem, vão pelo mesmo lugar, ganham um ar de verdade absoluta e retiram o componente tão necessário do debate, da mediação, dos prós e contras, que são elementos fundamentais para um regime democrático. Um regime democrático precisa do verdadeiro debate sem ódio. Tá certo. Gente, estou conversando com o cientista político Rui Tavares Maluf. A gente já está encaminhando para o final aqui, o professor tem compromisso. Professor, para a gente finalizar, alguns pontos que eu queria que o senhor também discorresse. A gente viu aí recentemente um aceno do presidente Bolsonaro com o Centrão, né, com distribuição de cargos ali, voltando a adotar a tão condenável por ele velha política. E também a saída de um dos pilares do governo aí, que era o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Eu queria que o senhor comentasse essa questão do Centrão, se esse aceno é justamente para se fortalecer no Congresso e, eventualmente, escapar aí de um impeachment, que certamente cada vez mais se ouve falar, e também como que a saída do Moro refletiu no governo e entre seus apoiadores, porque a gente sabe que o Moro... Tem os bolsonaristas e tem os moristas, né, os lavajatistas. Como que isso pode refletir no governo e se o Moro surge aí como esse nome, talvez, do centro, aí, com aceno a PSDB e tentar aí se viabilizar eleitoralmente em 2022? Acho que foi muito oportuno você nos trazer essa pergunta, formular essa pergunta, porque isso se liga ao que eu dizia alguns minutos atrás para você. Com a saída do ex-juiz Sérgio Moro do Ministério da Justiça, sem dúvida alguma, rompeu-se por definitivo a aliança dessa direita, vamos assim dizer, que ajudou a eleger Bolsonaro. Portanto, Moro representava, como representa, todo um arco de forças mais arejado, né, que deseja rigorosamente, entende a importância do combate à corrupção como uma das formas do próprio Estado de Direito ficar de pé. Por outro lado, entende que esse combate tem que se dar pela própria via do regime democrático. Então, isso fez com que, sem outra margem de manobra, o próprio presidente Jair Bolsonaro se encaminhasse para esse vasto contingente de parlamentares normalmente batizado como Centrão, né? O que, sem dúvida alguma, acaba por colocar uma pá de cal na bandeira que ele próprio levantou. Não tem mais como o presidente Jair Bolsonaro sustentar uma agenda como a que o ajudou a eleger no campo da moralização da coisa pública. Não adianta ficar falando de costumes, não adianta ficar colocando a religião num plano como ele coloca, e a toda a conduta do governo naquilo que é importante, que é relevante, que é a modernização do Estado, e essa modernização do Estado passa por um enfrentamento exatamente dos focos de corrupção, quando tudo isso se perdeu no meio do caminho, com a tentativa de ingerência na Polícia Federal, com o presidente ficando a reboque dos seus filhos. Tudo isso desfocou por completo o seu governo. Então, esse movimento como você, de certa maneira, disse, no sentido de defendê-lo de um eventual de vários dos pedidos de impeachment que aí estão, mas não se pode assegurar que, a depender de como as coisas evoluírem, isso estaria eliminado, essa possibilidade do impeachment, né? O presidente trabalha contra ele próprio. A maneira como o presidente se conduz não só cria um conflito desnecessário para o país, como ele trabalha contra ele próprio, contra o seu próprio governo. Maravilha. Rapidinho, só para terminar no pique, o senhor acha que tem clima para o impeachment hoje? Isso acontece ou não acontece?
Do ponto de vista dos fatos, eu diria que não são poucos, não são um, não são dois, não são três os elementos rigorosamente substantivos para um pedido de impeachment, mas é preciso a questão política, a faísca, né? Eu ainda acho que falta alguma coisa, isso depende um pouco também das lideranças políticas se colocarem com muita clareza a respeito disso, né? Enquanto isso não ocorrer, eu acho pouco provável, mesmo havendo uma base real para que isso pudesse se dar. Tá certo. Professor Rui Tavares Maluf, muito obrigado pelas suas informações. Estamos sempre à disposição aqui. Obrigado pela sua entrevista. Foi uma satisfação estar com você, Alexandre, e telespectadores da TV Câmara. Muito obrigado. Rui Tavares Maluf, sobre o que o professor falou, está nas mãos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mais de 20, 25 pedidos de impeachment e, como disse numa entrevista hoje na Folha, o ex-comandante da Lava Jato aí do Ministério Público Federal de Curitiba, Carlos Fernando Araújo, os crimes de responsabilidade do Bolsonaro já superaram e muito as pedaladas fiscais da ex-presidente Dilma, isso palavras do ex-comandante da Força, o ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Tá aí, então. Bom, vamos voltar a falar um pouquinho aqui de Rio Preto, porque no final de semana aí os horários foram alterados, né? A prefeitura adotou um escalonamento de horários, etc. Tem coisa que pode funcionar, tem coisa que não pode, e nós temos uma tabela aí certinho com os horários e as atividades econômicas que estão permitidas. Vamos conferir com a Mariana Dyer. Fique atento para os horários de funcionamento dos diferentes setores da economia em São José do Rio Preto durante a fase laranja do plano de flexibilização. O comércio de rua não essencial, que inclui, por exemplo, lojas de roupas, brinquedos e calçados, pode ficar aberto durante 4 horas nos dias úteis, com até 20% da capacidade, e fecham aos sábados, domingos e feriados. O Praça Shopping e outras galerias podem abrir em dias úteis das 11 da manhã até as 3 da tarde, com capacidade de até 20%, e abrem no final de semana e feriados conforme alvará. O Shopping HB abre das 9 da manhã até a 1 da tarde, com até 20% da capacidade, e fecha aos sábados, domingos e feriados. Os demais shopping centers podem abrir de segunda a sexta-feira, das 3 da tarde até as 7 da noite, com até 20% da capacidade. No sábado, domingo e feriados, ficam abertos das 10 da manhã até as 2 da tarde. Mercados, hipermercados e atacadistas têm horário de funcionamento definido por alvará e podem atender com até 30% da capacidade. Salões de beleza estão fechados e podem atender um cliente por vez em domicílio. As academias também permanecem fechadas e podem atender em domicílio até 2 pessoas de cada vez. As igrejas podem abrir conforme determinado em alvará, com até 20% da capacidade. Já os centros de formação de condutores abrem em dias úteis conforme alvará, com até 20% da capacidade de atendimento, e ficam fechados nos finais de semana e feriados. O Poupa Tempo, Detran, escolas, universidades e espaços públicos, como Cidade da Criança e parques ecológicos, permanecem fechados. Bares e restaurantes podem funcionar pelo sistema de delivery, drive-thru ou para retirada. Os pet shops abrem das 10 da manhã até as 2 da tarde, todos os dias, com até 20% da capacidade de atendimento. Todas as informações estão disponíveis no site da Prefeitura de São José do Rio Preto. Tá, então, gente, detalhadinho o que pode e o que não pode em Rio Preto. Só um registro sobre os salões de beleza. Na sexta-feira saiu uma liminar pedida pela ACIRP para os seus associados. Então, o juiz aqui da Primeira Vara da Fazenda, o Adilson Acaque Ribeiro, ele autorizou a abertura de salões que são filiados à ACIRP, com as regras certinho lá, higienização, um cliente por vez, etc., uso de máscara. Então, essa questão dos salões está uma confusão. Um juiz decide uma coisa, o outro outra. A prefeitura recorre ao tribunal, tem desembargador que autoriza, tem outro que desautoriza. Então, está aí uma confusão. De qualquer maneira, a recomendação é ficar em casa, evitar aí sair para serviços desnecessários.
Bom, gente, dá um registro aqui também que a Secretaria da Mulher promove uma live sobre racismo e mulheres. Esse tema está na ordem do dia aí do mundo todo e será discutido, está sendo discutido, né, numa live agora, às 11 horas da manhã, a palestra da professora Mônica Galindo, da Unesp, com o tema Racismo e as Mulheres. Se você entrar no nosso perfil no Facebook da Câmara Municipal, está lá o link para acompanhar aí. Começou às 11 horas da manhã, então está acontecendo nesse momento, porque o racismo é o assunto agora, gente. A morte do ex-segurança George Floyd, lá em Minneapolis, por um policial branco que matou o Floyd asfixiado com o joelho no pescoço dele. Todo mundo já viu essa imagem, que já é icônica, né? E essa morte aí segue motivando protestos no mundo todo contra o racismo estrutural, aquele que está enraizado nas sociedades. E no final de semana a gente viu protestos aí por toda a Europa. Na Inglaterra, a imagem que chamou a atenção aconteceu em Bristol, que os manifestantes derrubaram uma estátua de um mercador que fez fortuna traficando escravos no século XIX. Rolaram essa estátua e jogaram ela no rio que corta a cidade. Bom, sobre esse tema racismo, esse levante mundial e os seus reflexos no Brasil, a gente vai conversar agora com o advogado Robson Toledo. Ele é membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB aqui de Rio Preto. O doutor Robson está aqui no Skype. Me ouve bem, doutor? Ouço sim, Alexandre. Bom dia. Bom dia, obrigado por nos atender, doutor. Bom, vamos lá. Queria que o senhor fizesse primeiro uma análise contextual de tudo isso que está acontecendo e os reflexos disso no Brasil. Será que é o estopim para o Brasil deixar de ser um país com o racismo estrutural? Muita gente fala, é nada, o Brasil tem preto, branco, tudo misturado, não é racista, mas a gente sabe e os fatos têm mostrado que é sim. Queria que o senhor falasse sobre isso, doutor. Bom, Alexandre, o tema vem, né, aflorescendo aí, trazendo para que todos nós repensemos essa situação no mundo todo. Como você bem disse, né, o racismo ele acontece de forma estrutural, né, no mundo todo, tanto aqui no Brasil, e o caso da morte do George Floyd, né, reacendeu esse tema e trouxe todo esse ímpeto aí de forma bastante interessante para muita gente, né, para o mundo inteiro agora está falando nessa situação. Realmente foi um caso muito assim, é triste, né, o que aconteceu, a morte do George Floyd, em especial, né, pelo fato de ser negro, um homem aí de 46 anos, pai, tendo ali, né, de forma violenta essa morte por um policial branco, né, e quem fez o registro, né, comprova ali que ele falava que estava sendo, né, que estava sem ar, e a gente percebe que tanto no mundo todo, Alexandre, quanto no Brasil, ainda a questão racial é muito forte. Você verifica, né, que lá nos Estados Unidos, todas essas manifestações são para chamar atenção, porque a pessoa, né, os negros, quando a gente fala de um povo, né, de uma condição racial, eles não têm as mesmas condições que as pessoas brancas, né? E isso vem de forma velada. E por isso que a gente vê lá, de forma muito bonita, todas as cores, todas as raças se manifestando nesse sentido de que haja essa igualdade, porque a gente tem uma desigualdade e os movimentos antirraciais são muito, né, muitas vezes não conseguem essa promoção tão grande. Então, o caso do Floyd nos chama a atenção, sim, faz com que o mundo todo parasse para ver isso, e essas manifestações que iniciaram-se a princípio nos Estados Unidos tomaram conta do mundo inteiro. No Brasil, Alexandre, nós temos uma situação muito parecida, né? Você vê que até hoje nós não temos as mesmas condições para as pessoas pretas no mercado de trabalho, na educação. Desde que houve, né, a libertação dos escravos, né, a gente em 1988, a condição aqui do Brasil, sendo um dos últimos países, né, do Ocidente a fazer isso, favoreceu com que a maior parte dessas pessoas
fossem morar em favelas, em aglomerados sem condições, ou seja, as mesmas condições de educação demorou muito para chegar aqui no Brasil. E com isso, todas essas pessoas elas ficaram à mercê da sociedade, ou seja, marginalizadas e de forma velada, né? Você, por exemplo, se observar, vai verificar que nas empresas, né, nas grandes empresas, até mesmo, no funcionalismo público, né, qual seja os poderes aí, os poderes legislativos, executivos, a gente percebe que dificilmente você vai verificar um prefeito negro, um secretário negro. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande de ter essas condições. Sem contar a violência, que é muito grande. De acordo com o Dício. Você tem muitos negros que são aí parados pela polícia só pelo fato de ser preto, entendeu? Sem nada. De acordo com então, com isso, a gente percebe o quê? Que as mulheres negras, por exemplo, você tem uma violência muito maior contra as mulheres negras, né? No ano passado ainda foi verificado que 64% das mulheres que morreram, né, através da violência, mesmo com Lei Maria da Penha, eram mulheres negras. Então, no Brasil, eu creio que vai reacender isso também. E acho bom, porque nós precisamos sim falar a diferença que nós temos, né, entre o que é a branquitude, a negritude. O negro deve ser respeitado, ou seja, a pessoa preta, pelas suas características. Somos diferentes, sim, nós temos características físicas diferentes, mas temos que ter os mesmos tratamentos e as mesmas condições. E a lei é clara, né? O artigo 5º fala que todos somos iguais, então não pode haver essa distinção. E mesmo que isso aconteça de forma velada, nós precisamos trabalhar para que a igualdade de condições se estabeleça de fato, né? E não de uma forma apenas na nossa imaginação. E o senhor acha que a gente pode ter uma esperança de um dia solucionar esse problema? Porque a gente vê no Rio de Janeiro, enfim, o caso do menininho lá, baleado dentro de casa. A gente sabe que nas comunidades os negros morrem ali aos montes, assassinados, vítimas de opressão, de preconceito. A gente teve o caso lá do garotinho que a mãe foi cuidar dos cachorros da patroa, e a patroa colocou o menino no elevador, ele caiu do prédio. Enfim, a gente acompanha isso. E aí tem o presidente da Fundação Palmares lá, o Sérgio Camargo, que, enfim, é um negro que ofende os próprios negros. Como sair desse estado de coisa, desse ciclo nefasto de racismo? Olha, Alexandre, é algo ainda que nós estamos caminhando para conseguir, né? Em algumas condições, essa ideia do racismo já foi bastante trabalhada, desde o fim do apartheid na África do Sul, do movimento muito forte, né, em 1960, com Martin Luther King nos Estados Unidos, onde a gente teve aquele movimento ali que fez com que as igualdades de condições fossem um pouco melhoradas. Por muito tempo, isso ficou, né, esquecido, né, adormecido. E eu creio que, nesse momento, a gente vai estabelecer essa conversa de novo, esse diálogo que se faz necessário. A minha até opinião pessoal é que um dia isso vai acontecer, porque a gente vai verificar que a cor da pele não nos diferencia como seres humanos. Somos todos seres humanos, independente de qualquer coisa. E aí, com essas situações, né, mesmo que no dia a dia que aconteceram, né, como essa morte da criança nos Estados Unidos, essa criança que caiu do prédio, né, que chama atenção para identificar se é uma condição racial ou não, eu penso que agora toda a sociedade vai começar a estabelecer, vai começar a conversar. Nós vamos verificar que que empregadas domésticas necessariamente não têm que ser negras, né? Nós vamos estabelecer que o policial, mesmo quando você disse, né, mesmo aquela pessoa que é também preta,
ela precisa perder, de certa forma, essa condição que a sociedade trouxe para ela, que ela não consegue verificar uma diferença, né? Então, ela mesmo, muitas vezes sendo uma pessoa preta, ela considera que aquele outro ser, aquele seu semelhante de cor, ela não faz com que ele tenha as mesmas condições. Então, isso veio de forma velada e estrutural. E assim, penso eu, que nós vamos estabelecer a partir disso, a partir desse diálogo, nós já vimos, a gente já vem fazendo pela OAB, né? O ano passado nós trabalhamos muito junto com a OAB, com o SESC, com a Prefeitura, trabalhando fortemente aí no movimento pela igualdade racial, em especial no mês de novembro. Então, nós com certeza vamos, em especial na nossa cidade, no Brasil todo, novamente chamar a atenção para que todas as pessoas tenham as mesmas condições. Vai acabar um dia, Alexandre, não se sabe quando, mas o importante é que esse diálogo aconteça, que as pessoas saibam que ainda existe racismo, que todos nós devemos participar do movimento antirracial, que não importa, né? Tanto a pessoa preta, quanto a pessoa branca, quanto a pessoa oriental, qualquer um de nós temos que ter as mesmas condições e todos nós temos que defender todo aquele que se faz injustiçado nesse momento. Quando todas as pessoas entenderem isso, com certeza esse movimento de desigualdade racial vai acabar, Alexandre. Maravilha. É como diz aquele ditado, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Dr. Robson Toledo, muito obrigado pela sua entrevista. O Dr. Robson é coordenador da Comissão de Igualdade Racial, da OAB. Doutor, se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Perfeito, Alexandre. Eu quero falar que a OAB Rio Preto, né, pelo nosso presidente, Dr. Marcelo Henrique, vem estabelecendo, né, um marco nesse sentido de trabalharmos pela igualdade racial aqui na nossa cidade e nos 11 municípios que fazem parte da OAB Rio Preto. A gente vem trabalhando com uma comissão bastante atuante para que exista essa promoção de igualdade racial em todos esses 12 municípios que compõem a nossa subseção, trabalhando também com toda a nossa seccional, né, que é São Paulo, junto com o nosso presidente Caio Augusto, para que todas as pessoas entendam e busquem os seus direitos, né? As pessoas pretas, elas devem entender quais são os seus direitos diante da sociedade atual, devem buscar os seus interesses, né? Devem buscar educar-se para isso. E até, Alexandre, a OAB vem promovendo desde o ano passado, né, no movimento de igualdade racial, com que todas as escolas, né, porque uma lei estabelece que todas as escolas devem ter a educação racial, e não aquela educação, né, que a criança vê lá, estabelece em uma folha só quais são as condições do negro, desde a libertação dos escravos no Brasil, mas desde a condição dos escravos que vieram para cá, mas em todos os momentos. Então, a OAB vem promovendo isso, vem buscando junto às prefeituras para saber se está implementada o exercício dessa lei para que não haja diferença alguma e que isso comece na educação básica do ser humano, comece lá na escola, onde a gente verifique que não existe, né, que a desigualdade não deve ser estimulada, deve ser estimulada a igualdade. E por isso eu agradeço, Alexandre, por esse programa muito bom da TV Câmara, por esse apoio, né, que nós recebemos aí da OAB Rio Preto, e agradecemos e, com certeza, pedimos que toda a população engaje nesse momento no movimento antirracial. Né? Como disse o próprio Martin Luther King, né? Que o nosso sonho é que um dia as pessoas não sejam julgadas pela cor da sua pele, mas sim por aquilo que elas realmente fizeram de certo ou errado na sociedade. Muito obrigado, viu, pela participação e por participar desse conceituado programa. Maravilha, nós que agradecemos ao Robson Toledo, coordenador da Comissão de Igualdade Racial da OAB. A OAB sempre aí proativa, né, nas questões da nossa sociedade. Bom, é isso aí, gente. E assim a gente encerra o informativo Coronavírus desta segunda-feira
que contou com os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, controle mestre André Santos, GC e produção Renata Arantes e Vivian Lima, e do operador de áudio Israel Heleno de Castro. Lembrando que o momento é de seguir as orientações das autoridades sanitárias e só sair de casa para serviços essenciais. Lembrando aí que a nossa curva é ascendente, os casos têm aumentado, então vamos ficar em casa. E a gente volta amanhã às 4 horas da tarde, porque às 5 horas da tarde tem sessão ordinária da Câmara de Rio Preto. E a gente termina aí com Elza Soares, uma homenagem aos nossos irmãos negros. Um abraço e até mais. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? É, mano. Liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Só cego não vê.